Me conta qual é o motivo desse sem filtro, então, ele. Isso é Existe importante. filtro no cooperativismo? Ah, sim, com toda certeza existe. Por que acontece, Tiago? Não é usual que nós admitamos a nossa incompletude, concorda? Para todos os Exato. efeitos, nós somos completos, E perfeitos naquilo, complexos. né? Talvez no cooperativismo ainda mais perfeitos, né? Aliás, a gente pode perguntar aqui, quem fala mal de si mesmo? Você costuma falar mal de você? Eu não tenho o hábito de falar mal de mim, né? As empresas não têm, né? Os movimentos não, ninguém tem, né? Essa provocação, ela é uma espécie de alerta e que indica que o livro, o estudo novo que está vindo aí, além de explorar as habituais virtudes, que também não são poucas, que nós temos no cooperativismo, pelo menos na teoria, né? Também revela, sem nenhum tipo de censura ou autocensura, né? Apontando para mim aqui, as deficiências e os gaps que ainda temos no movimento cooperativo. Falando um pouco sobre a economia de plataforma, sobre essa nova economia, né, economia compartilhada, tentar entender como é que esses conceitos eles se conectam, né? Então, inicialmente, assim, quando a gente fala de economia compartilhada, economia do compartilhamento, isso sempre foi muito colocado como algo regenerador, assim, algo que traria mais postos de trabalho, né, uma economia em que nas plataformas em que pessoas que estão fora do mercado de trabalho conseguiriam um mercado de trabalho flexível, né? Mas ao mesmo tempo uma outra visão dessa mesma economia de plataforma, né, que foi colocada, é o que nós chamamos então de uma contranarrativa dessa economia, no sentido da precarização que ela muitas vezes gera, e a gente tem acompanhado isso muito pela mídia, né, muitos movimentos também de contestação às plataformas tradicionais, no sentido, né, tanto da precarização do trabalho, como também da formação de grandes monopólios, de grandes conglomerados, né, econômicos. E até eu li há alguns dias um artigo na The Economist que falava que as plataformas conseguiram algo que até é incompatível com a ideia do capitalismo, porque elas conseguiram monopólios globais, né, pela primeira vez. Então, nós temos essa contranarrativa, então, de uma crítica a esse modelo. É mais ou menos aí que o cooperativismo entra no momento de uma contestação a esse movimento, né, que ocorre com as plataformas, no sentido da precarização do trabalho e também no sentido dessa monopolização, vamos dizer assim, dessa formação desses grandes monopólios globais. Então, o que eu ia te dizendo? A gente constrói uma biografia, né? Que faz a gente refletir, fala assim, será que tu não pode ser um pouco mais explícito? Não deve ser mais explícito? Quem pode levar essa mensagem, né, mais real, né, sobre que são as nossas responsabilidades e os deveres não cumpridos, viu, Tiago? É algo do tipo assim, ó, qual é a diferença entre a nossa prática e o nosso discurso? Ou, se preferir, entre o nosso discurso e a nossa prática? Isso tudo, obviamente, eu estou levantando isso, e no livro explorando em profundidade, a bem da nossa causa. Mesmo porque, se você admite que tem alguma coisa para melhor, né, para fazer melhor, que você não está bem, a primeira coisa que tem que admitir é que você não está bem, concorda? Então, é fazer um diagnóstico completo. Porque, afinal, o Tiago, a gente não pode esquecer, verdade e transparência estão entre os dois valores mais caros do cooperativismo. Né? Então, não estou fazendo nada fora, né, com essa exploração, né? Aí é que está. Aí é que está, né, Né? Hélio? São valores do cooperativismo a verdade e a transparência. E essa relação que tu fazes de... Não é que nós estamos escondendo, mas vamos lá, talvez fazendo relação com alcoolismo. A cura começa com o desejo de ser curado. Então, não é possível que nós saibamos de alguns gaps, como tu mesmo disse, usou essa palavra, e façamos de conta que eles não existam. O fato de conhecê-los, assumi-los e tratá-los é que vai fazer com que o cooperativismo possa expandir de uma forma mais rápida. No teu entendimento, é isso? Isso. Isso é ainda melhor. E aqui eu quero deixar bem claro.
o nosso conjunto de virtudes, inclusive na prática, é infinitamente superior às desvirtudes, né? Ou às coisas não adequadamente feitas segundo a nossa doutrina, né? E aí, como é que surgiu esse modelo, né, essa ideia do cooperativismo de plataforma, olhando para tudo isso e procurando estabelecer de novo, dentro de uma revolução ao longo do tempo, né? A Revolução Industrial teve um momento que o cooperativismo se identificou e mostrou como uma alternativa, e agora nós temos uma revolução meio que digital dentro desse processo de plataforma, e o cooperativismo, de novo, busca ser uma alternativa para isso. Como é que surgiu esse movimento do cooperativismo de plataforma, Mário? Bom, isso é uma pergunta muito interessante, assim, porque na verdade dá para dizer que tem duas origens, né, diferentes, mas de certa forma complementares, né? Uma origem a gente pode atribuir ao pessoal, né, da internet, né, que estava discutindo a questão da propriedade da internet mesmo, né? Porque na verdade, tipo, as grandes plataformas, né, como o Twitter, há alguns anos teve uma campanha para que os usuários do Twitter fossem os proprietários do Twitter, no sentido de que não precisasse ser feito, que o Twitter não precisasse fazer propaganda e que os usuários tivessem o controle daquela plataforma. Então, uma governança adequada para nós seria que os usuários fossem os donos da plataforma e pudessem decidir democraticamente sobre isso. E aí é que eles chegam no cooperativismo. Isso que eu acho interessante, né? A discussão é prévia. Que tipo de arranjo jurídico poderia dar a esse grupo a propriedade e a gestão da plataforma? Então, aí eles chegam no cooperativismo, né, em si. Ele costuma usar uma expressão, e a gente replica com bastante frequência, de que o maior concorrente do cooperativismo é o desconhecimento, Enio. E de fato, se as pessoas conhecessem tudo que o cooperativismo tem de bom, nós pudéssemos atuaríamos de forma mais plena nas comunidades. Na verdade, do ponto de vista legal, a gente não teria óbices, eu vejo assim, para a constituição de uma cooperativa Não há nada de que plataforma no Brasil. impeça. Não, nós podemos ter Assim, que impeça, não. Nós podemos ter alguns fatores, né? Como a gente analisou estatutos de cooperativas de outros países e outras legislações, né? Nós podemos ter alguns fatores que a gente pode ter alguma atenção, mas não que sejam fatores que inviabilizam, né? São fatores que de repente eu vou colocar pode tipo ter alguma dificuldade, mas não a ponto de inviabilizar. Que a gente tem o gênero, né, cooperativismo, e dentro dele a espécie cooperativismo financeiro, se tu me permitir. Eu quero alguns poucos aspectos que acho que é importante que a gente domine, conheça, né, porque isso também é a força, a expressão do nosso movimento, e a gente deve agregar no nosso discurso, na nossa narrativa. Concorda? Então, sempre bom lembrar que hoje, nós tendo 15% da população mundial como membros, algo como 1 em cada 6 habitantes do planeta, e isso faz com que o movimento cooperativo seja o maior movimento, ou a maior organização socioeconômica do planeta. Não tem absolutamente nada que chegue próximo, né? Que tem uma proposta combinada entre uma ideia, um objetivo econômico e também uma visão, né? Um propósito social, né? Então, isso é sempre bom lembrar, né? Um outro aspecto é o seguinte, e talvez seja o número que eu goste mais. Hoje, as cooperativas de todos os ramos são responsáveis por algo como 250 milhões de empregos pelo mundo. Tiago, tu sabe o que é isso? Isso corresponde a 10% da população mundial ocupada. E mais, significa 20% a mais de empregos, isso segundo a ONU, tá? 20% a mais de empregos que a soma de todas as multinacionais ao redor do planeta. Então, isso é um dado bastante impressionante, né? E que revela a importância do cooperativismo, né? Em termos de impacto social, né? Em termos de geração de emprego e renda. Inclusive, é a formalização do emprego, né, Enio? Porque todos esses empregos em cooperativas são formalizados e traz uma camada gigantesca de pessoas para a formalidade também, o que também é importante para o desenvolvimento social. O que a gente normalmente evoca ou invoca quando a gente quer se parecer ou quer dizer que a gente é diferente?
A gente fala basicamente do modelo societário, né, Tiago? E aí, qual é o primeiro destaque que a gente costuma dar? Uma sociedade de pessoas e não de capital. Você já falou isso outro dia, eu estava acompanhando a última live sobre comunicação. A gente tem aqui a condição de cooperado, né? Cooperado que é dono e usuário, né? Isso tem desdobramento, como a gente sabe, né? Compartilhamento de gestão, de resultado e tal, né? Tem a questão, o papel do funcionário, que é proprietário também, né? Só que, ok, né? E no final, isso para mim realmente é a diferença, é hoje e vai ser sempre. Possivelmente tu concorde comigo, porque o trabalho que a Pioneira sempre faz dá ênfase para esse aspecto. A real diferença mesmo, que não pode ser imitada e não vai ser imitada, dado o interesse, né, diferente, né, é a questão de engajamento do compromisso territorial. Eu fico pensando assim que, por exemplo, o cooperativismo de crédito, ele tem hoje o FGCOP, que é o fundo instituído do todo o cooperativismo de crédito do Brasil e tal, tem contribuições mensais, acho que foi uma conquista do próprio sistema cooperativo, nacional cooperativo de crédito no Brasil, e essas participações mensais elas são relativamente pequenas, se nós olharmos. E hoje nós temos, enquanto sistema cooperativo, 1,5 bilhão de recursos no fundo, que tem uma natureza específica de proteção e tudo mais, de prevenção, inclusive. E se nós pensássemos no cooperativismo, em criar um fundo similar, voltado à inovação, mas dentro de um viés de investimento numa plataforma cooperativa ampla, do movimento cooperativo no Brasil, que é Somos Coop, né? Somos Coop, para quê? Seja um instrumento de base para chegar numa escala. O que é isso para nós? Interesse pela comunidade, no sentido mais amplo possível. Mas o que é o capitalismo consciente na seara cooperativa, Tiago? Valores e princípios cooperativistas. Mexe e remexe ali para ver se os fundamentos do capitalismo consciente não convergem com a nossa doutrina universal a partir desses vetores. E a economia das partes, né? A gente chama de economia de stakeholders, né? É o senso pelo coletivo. O que é mais cooperativo do que o senso pelo todo? Onde não tem um que ganha e outro que perde. Todo mundo ganha. Uma outra questão, né? Que nós verificamos também no projeto são as chamadas cooperativas multi-stakeholder, que a gente viu que muitas cooperativas e plataformas são estruturadas assim. O que são cooperativas multi-stakeholder? Né? Essa terminologia não é muito conhecida aqui no Brasil. São cooperativas que têm várias classes de sócios. É como imaginar uma cooperativa, por exemplo, uma cooperativa canadense que a gente pesquisou, em que tanto os motoristas quanto os passageiros são sócios da cooperativa. Então, você tem várias classes. Exato, né? A literatura que trata da governança de cooperativa, né? Ela sempre trata a heterogeneidade do quadro social como uma questão de maior complexidade na governança, né? Então, você tem que buscar maiores arranjos. Uma cooperativa multi-stakeholder, ela já escancara, né, essa heterogeneidade nas classes que já estão previstas no estatuto. Então, é um desafio. A gente gosta de usar a expressão aqui, por que o padre Amistad fundou a Pioneira? Ele mais os 19 colonos na época, né? Um grupo de 20 pessoas. E não eram só agricultores, haviam empreendedores da época, haviam professores, haviam líderes comunitários. Então, é um grupo de 20 lideranças comunitárias que se unem, não para ser uma sociedade de pessoas, não para ter lucro, não para ser dono e usuário ao mesmo tempo. Eles se uniram para desenvolver a comunidade onde eles moravam, a linha imperial, para trabalhar e com esse trabalho gerar resultado, e a partir do resultado investir em saúde, investir em educação, ou seja, para trazer desenvolvimento para a linha imperial. Um outro aspecto, agora já de ordem econômica, que eu queria ressaltar, é a expressão do cooperativismo, por exemplo, na Espanha, na Itália e mesmo na França. Estou falando, por exemplo, da maior parte da produção de azeite de oliva na Espanha é de cooperativa, do nosso queijo parmesão, tão desejado, e do champanhe, né, que permite que nós façamos nossos brindes em momentos especiais. Né? Tu só não começa a falar de vinho, porque senão muda o tema da live, tá? Tá bom. Bom, então, todos esses produtos, né, enfim, essa produção, ela provém majoritariamente do negócio cooperativo, né? Ou por meio das cooperativas ou os produtores associados nessas cooperativas.
Não é diferente, por exemplo, com você pega a Nova Zelândia, o México com o leite. Estou falando de 92% ou 98% do leite produzido lá, né, é de produtores reunidos em cooperativas. E pega o Japão, né, você tem os gêneros alimentícios em geral, provém fundamentalmente de cooperativa. Quando você vai para a França, Tiago, China, Estados Unidos, você vai ver que lá a maioria dos produtores rurais empreende, explora a atividade, o agronegócio, ou a pequena propriedade por meio do cooperativismo. Veja como isso é importante. E além da questão da intercooperação, né, e até porque, como você falou, esse é um processo que não tem volta, né? Esse é um processo que não tem volta. No início, quando começou a questão do Uber, daí os taxistas, né, se tentou uma regulação para impedir, enfim, mas isso não é um processo sem volta, né? Não tem retorno. Então, o que eu acredito, além disso que você falou, é a questão de que as cooperativas têm uma grande riqueza porque elas já têm a rede. Os associados Exato. das cooperativas já são os motoristas, já são os usuários, já são os proprietários dos estabelecimentos. Eu estava esses dias numa conversa com um grupo de proprietários de restaurantes, né? Que aí eles se sentem muitas vezes explorados pelas plataformas, né? Que comercializam. Então, você tem, nesse caso, os proprietários do estabelecimento que estão descontentes porque eles têm um percentual do seu faturamento que acaba indo para a plataforma. Você tem os entregadores que entregam dos estabelecimentos que estão descontentes, né? E eu vejo que muitos desses são... né? E esses eu acredito que são sócios de cooperativas, essas pessoas. Tanto os motoristas, tanto os entregadores, são potenciais sócios, se já não são. Então, as cooperativas poderiam, sim, né? Nós temos estudos assim pensando em como é que você pode, dentro de uma cooperativa, fazer um spin-off de uma cooperativa de plataforma. É um outro caso interessante, esse eu gosto de citar sempre, é o da Finlândia. Por que eu cito a Finlândia? Lá, o contingente de cooperados, Thiago, corresponde a 1,5 vezes a população. Aí você olha para mim, como assim, cara? Não fecha essa tua conta, velho. Né? Pode falar assim, tô bem vendo que você é advogado e não, né, matemático. Ocorre que o cara é associado em mais de uma cooperativa. Me explica o que acontece lá na Finlândia. Não, ele é associado em mais de uma cooperativa. Ele é sócio da cooperativa de crédito financeira, da cooperativa de produção, da cooperativa habitacional. Lá 75% das habitações saem de cooperativas habitacionais. Então, dá para dizer que a Finlândia é um país tipicamente cooperativista. E como é interessante pensar, né, você falando, né, Mário, desses multi-stakeholders, que os três agentes poderiam ser, digamos, associados, né? O trabalhador que faz a entrega, quem está solicitando, que faz o pedido de algo que é normalmente da economia local, inclusive daquela região, e aí o próprio estabelecimento, o restaurante que produz, enfim, todos integrados dentro dessa visão de rede que existe, mas não de uma forma tão escalável como são as plataformas, né? Então, tem muita aderência realmente a isso, assim, poder ter essa integração, inclusive fortalecendo todos eles. Eu penso que falta uma pauta institucionalizada, multissistêmica, né? Multiramos, né? Ou intersistêmica, para esse propósito, e tanto em âmbito nacional como em âmbito regional. Acho que o primeiro aspecto, primeira razão da baixa intercooperação é isso. Outra coisa, nós temos um diálogo, no meu ponto de vista, bastante escasso, remoto, né? Entre os líderes das cooperativas, né? E em outros casos, a gente pode até ter um excesso de desenvolvidos nesse objetivo, né? Mas quando a coisa não está clara, não vai avançar, não adianta nada. Outra coisa, Thiago, existe uma pouca confiança entre os dirigentes. Né? Se a gente começar a refletir, né? Dentro do próprio segmento, entre ramos diferentes, a gente tem isso. A rivalidade regional, nós temos a rivalidade, às vezes, com cooperativas de ramos diferentes, em muitas localidades a gente tem, né? É uma pena que isso ainda exista, mas é uma verdade que a gente não pode desconhecer. Nós temos fatores políticos e ideológicos implicados, né? E essa concorrência regional, ela custa caro para o associado. Quem paga é o associado, né? Tem dúvida disso. O principal prejudicado é o dono do negócio. E, aliás, não pergunto para ele se ele quer que seja assim ou diferente. Esse é um outro problema. Ele não é consultado.
né? Sai da cabeça, às vezes, da liderança formal, né? Às vezes tem até dificuldade de chamar a pessoa de líder quando ela não está investida legitimamente da representatividade, né? Você precisa ter componente organizacional em âmbito nacional ou regional, por exemplo, sistema OCB e tal, que cuida disso, com dedicação tipo quase que exclusiva, porque vale a pena. Nós multiplicamos ou triplicamos a nossa capacidade, a nossa presença, a nossa relevância econômica e social por meio da intercooperação mais efetiva. Então, vale a pena fazer esse investimento.